Vamos com mais destaque internacional, agora com as informações ao vivo lá de Paris. Vamos falar sobre as eleições legislativas na França. A extrema-direita saiu vencedora do primeiro turno. O partido de Marine Le Pen obteve 33% dos votos. E aí a Priscila Liasbeck já está aqui com a gente. Fim de semana de muito trabalho por aí. Semana que promete, né, Priscila, para acompanhar agora as várias alianças que devem se formar aí na França. Porque no caso de Emmanuel Macron, o partido dele ficou em terceiro nessa disputa. O que Macron falou sobre o assunto e o que está nos planos do presidente da França que decidiu antecipar essas eleições? Pois é, Carol, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Um tiro no pé dado por Emmanuel Macron, é assim que os analistas avaliam a sua decisão de dissolver a Assembleia Nacional, agora que mais uma vez o seu partido sai derrotado. Já tinha saído derrotado nas eleições europeias em 9 de junho, quando ele decidiu dissolver a Assembleia Nacional e convocar essas eleições antecipadas para ver se ele conseguia dar uma virada no seu mandato, no seu segundo mandato, já que ele já não tinha uma maioria absoluta na Assembleia Nacional, que é esse prédio que vocês estão vendo aqui, que é o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, mas essa aposta de Macron de tentar convocar essas eleições antecipadas para ver se ele conseguia reaver a maioria absoluta na Assembleia deu errado, porque as projeções indicam que ele deve inclusive perder metade dos seus assentos então na Assembleia Nacional. Trazendo os resultados então do primeiro turno, o partido de Marine Le Pen, o União Nacional, ficou com 33%, o seu partido junto com as alianças, também ficou bem à frente do partido de Macron, que ficou com 20%, e a esquerda, que é a coalizão que une 4 partidos de esquerda, ficou com 28%, com um apoio forte da população jovem. A participação nas eleições também foi uma das maiores participações em eleições legislativas das últimas décadas, com 66% de participação, que representa 32,9 milhões de eleitores. Foram 19 pontos acima das últimas eleições legislativas em 2022 e também 15 pontos acima das eleições europeias que aconteceram há 3 semanas. Inclusive, essa é uma curiosidade, essa foi a campanha mais curta da Quinta República Francesa, isso desde a instauração da Quinta República em 1958, com apenas 3 semanas de campanha, então, para essas eleições, desde quando elas foram anunciadas. Foram eleitos já no primeiro turno 75 deputados, o que também é algo quase sem precedentes. Em outras eleições, por exemplo, eram eleitos no primeiro turno cerca de 10 dos 577 deputados da Assembleia Nacional, que mostra também que muitos eleitores foram decididos às urnas e muitos deputados conseguiram mais de 50% dos votos logo no primeiro turno para conseguir se eleger. É o caso, por exemplo, de Marine Le Pen, que conseguiu mais de 50% e está eleita para a Assembleia Nacional, a líder do União Nacional. Macron, respondendo a sua pergunta, Carol, ele disse que estava convencido de que era o seu dever democrático testar o sentimento do francês com essa convocação de eleições antecipadas, mas agora ele já disse que é uma hora de uma aliança grande, claramente democrática e republicana para o segundo turno. Então, o que acontece agora? Cerca de 307 distritos tiveram o que se chama aqui na França de uma eleição triangular, de um voto triangular para o segundo turno. Então, são 3 deputados que disputam pelo mesmo distrito. E aí o partido de Macron já disse que os seus candidatos que tiverem em terceiro lugar devem desistir da sua candidatura para apoiar os candidatos de segundo lugar da esquerda, para tentar barrar a ascensão da extrema-direita ao poder, contanto que eles não apoiem candidatos da chamada esquerda radical. Então deve haver um apoio entre os partidos de esquerda e o partido de Macron. Também outras lideranças de esquerda já disseram que vão fazer o mesmo e pedir para os seus candidatos em terceiro lugar desistirem. Só para finalizar, Carol, o que pode acontecer então a partir de agora são 2 cenários. Em um deles, a extrema-direita ganha a maioria absoluta, mais de 289 assentos na Assembleia Nacional, e tem a prerrogativa de indicar o primeiro-ministro, ou essa aliança é formada e o centro e a esquerda conseguem formar uma maioria para indicar um primeiro-ministro. Mas o que especialistas dizem é que essa união entre esquerda e centro pode ser uma união considerada não legítima, já que são partidos que podem sair derrotados e mesmo assim ter a maioria. E além disso também seria um governo não funcional, já que
que são partidos, a esquerda e o centro, que tradicionalmente têm posições distintas, então isso também pode trazer muita instabilidade daqui para frente. Eu volto com você, Carol. E rapidamente aqui, Priscila, pontuar que Emmanuel Macron, ele antecipa essas eleições legislativas na França diante do resultado das eleições para o Parlamento Europeu. Daí minha pergunta, o que esse resultado de primeiro turno traz também de recados para a Europa? Houve alguma manifestação por parte de outras lideranças europeias? Carol, por enquanto ainda não teve nenhuma manifestação de grandes lideranças europeias, porque as eleições, o resultado oficial saiu na noite de ontem, mas o que a gente tem de resultado já das eleições europeias é uma ascensão e uma vitória muito grande da extrema-direita. O centro ainda ocupa os principais assentos no Parlamento Europeu, a coalizão de centro, mas houve um aumento significativo dos assentos por parte da extrema-direita, como por exemplo aqui na França, com o partido de Marine Le Pen e o seu candidato Jordan Bardella, que pode ser o primeiro-ministro, vencendo as eleições aqui na França, também na Itália, o partido de Giorgia Meloni, também na Alemanha, que é uma das maiores economias da Europa. Então a gente está falando aí das duas maiores economias da Europa, a França e a Alemanha, com a extrema-direita avançando muito e ganhando mais assentos no Parlamento Europeu. Então é uma eleição que a Europa toda fica de olho. A França é a terceira maior economia da Europa, a segunda maior economia da União Europeia, então há um indicativo muito claro de como as configurações políticas estão mudando de uma forma mais ampla também no continente, não só aqui na França. Volto com você.